amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a integração com o mundo celular. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ciência e Espiritualidade. Hoje falando sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a questão da interação entre a espiritualidade e o mundo celular. A doutora Solange, que é lá da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, trouxe uma palestra brilhante sobre esse assunto na jornada da Associação Médico Espírita de São Paulo. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essas informações que ela amealhou, estudando André Luiz e a citologia. O André, especialmente seu livro Evolução em Dois Mundos, ele traz uma quantidade gigantesca de informações a respeito deste assunto. E até nós chamamos sempre atenção sobre isso, ele colocava alguns conceitos na época que eram antagônicos, eram contrários a algumas das informações que nós tínhamos. Por exemplo, de que o núcleo era o cérebro da célula, é onde estava o DNA, a molécula da vida, e acreditava-se que era o núcleo que comandava a célula. E naquela época André Luiz dizia que não, que era através do citoplasma, e explicava através dos centríolos, dos microtúbulos, falava da importância das mitocôndrias. E hoje nós já sabemos que a verdade está com André Luiz. Que o núcleo, na verdade, e os genes são um arquivo de informações que não tem nenhuma influência, pois eles não comandam, eles não determinam, eles não mandam, eles são mandados. São, na verdade, códigos que podem ou não ser ativados. Então, o estudo da doutora Solange, ele vai ao encontro dessas informações. Ele nos traz alguns desses conceitos que hoje estão sendo confirmados e permite que nós possamos entender de uma maneira mais clara essa relação entre o corpo e o espírito, entre a inteligência e as células que servem a essa inteligência e que constituem o nosso corpo biológico. Vamos ouvir a entrevista com a doutora Solange Batalhon. Para abordar o tema de hoje, estou com a cirurgiã dentista Solange Batalhon, que também é secretária da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Bom, Solange, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E você apresentou esse tema recentemente numa jornada, que teve em São Paulo, a integração com o mundo celular, genoma, citoplasma e bioforos. Bióforos. Bióforos, né? Bom, o genoma a gente vê um pouquinho, na televisão, o que é o citoplasma, quando a gente estuda ciências. E os bióforos, o que são os bióforos, Explica para o pessoal de casa. Olá, tudo bem? Você sabe que todos me perguntam, mas o que quer dizer bióforos? Parece que é uma palavra que você fala assim, mas eu não tenho nem noção do que é. Bióforos foi um termo usado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, para designar que é uma unidade de força psicossomática que se encontra na mitocôndria e que ela atua na célula, levando a ela os nossos processos mentais. Então, o nosso estado feliz ou infeliz. Então, a gente vê a mitocôndria como uma importante organela e ela é responsável pela produção de energia no nosso corpo. E como que o nosso pensamento vai afetar a função desse transporte de energia, segundo o nosso estado feliz ou infeliz. Então, se a gente está com um pensamento negativo, a gente vai atuar negativamente sobre todas as células do nosso corpo, nos levando ao adoecimento. Se a gente tem um controle mental, se a gente tem uma postura ética, se a gente tem uma moral, se a gente tem uma busca espiritual, é claro que todos esses valores vão fazer com que a gente tenha a responsabilidade sobre tudo isso e saber que nós somos responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença, porque a nossa mente está a todo momento atuando no nosso corpo físico. Tudo que pensamos, passamos para o nosso corpo físico. Então, os bióforos, a gente pode dizer que ele está ligado ao pensamento? Está ligado ao espírito, porque o espírito atua no corpo físico através do citoplasma, aí através da mitocôndria, que ela é responsável pela produção de levar energia a todo o nosso corpo. E aí a atuação, é importante dizer isso, porque o genoma é o total de genes no núcleo. E até então as pesquisas científicas acreditavam que o genoma era responsável por tudo o que acontecia, todas as nossas características. Mas hoje a gente sabe que é o citoplasma que vai acionar com que um gene presente no núcleo, ele entre em ação ou não. E aí a importância da mente, porque a mente, o nosso espírito, atua para fazer com que esse gene que está no núcleo ligue ou desligue, entre em ação ou não,
através da nossa mente. Aí o poder do nosso pensamento positivo. Exatamente, né? A gente pode, às vezes, não acreditar, mas o nosso pensamento, ele tem uma influência enorme sobre o nosso corpo, não? Muito grande, muito grande. A gente tem levado isso a todas as universidades para as pessoas se conscientizarem, porque a saúde depende de cada um de nós. Então, quando nós temos realmente o controle dos nossos pensamentos, quando nós buscamos autoconhecimento, reforma íntima, através da meditação, do equilíbrio, você começa a equilibrar os trilhões de células que constituem o nosso organismo físico. E como você citou, esse termo aparece no livro Evolução em Dois Mundos. Isso, para designar essa unidade de força psicossomática, que tudo isso vem com uma coerência muito grande, que todos os psicólogos nos dizem. Tudo que você pensa passa para o seu corpo físico. E aí, através do quê? Através da mitocôndria, que leva energia que está presente em todas as células e que leva energia para todo o funcionamento do nosso organismo. E esse conhecimento, né? Porque esse livro foi editado pelo espírito André Luiz na década de 40, né? E esse conhecimento, né, para o pessoal, para os profissionais da saúde, é relativamente recente, não? Sim, você vê, esse livro foi editado em 1958. Diz que na época, vários médicos se reuniram, foram até Chico Xavier em Uberaba e disseram assim, mas tem temas aqui que nós nem conhecemos, termos aqui que não está presente na medicina. Aí ele disse que pediu um instante, falou assim, eu vou consultar André Luiz. Aí disse que ele fechou os olhos, ele voltou e falou assim, sinto muito, mas André Luiz disse que esses termos, no futuro, todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde irão entender realmente o que é isso no processo da saúde e da doença. Uhum. Então você vê como a gente pode, né, estudando, né, aprimorando nossos conhecimentos, o que ele disse, né, 50 anos atrás, né, apenas agora o pessoal está realmente entendendo, abrindo os olhos. Sim, entrando em contato com tudo isso, a importância da união no século XXI, agora que nós estamos na era do espírito. O Divaldo teve num congresso em Brasília e ele divulgou em 18 de abril que estamos realmente agora na era do espírito. Então, agora, a importância da gente unir realmente a ciência e a espiritualidade. E levar isso para o paciente também, para que ele tenha consciência do poder da responsabilidade que ele traz dentro de si, porque quem comanda o nosso pensamento somos nós. Nós temos que estar no controle para quê? Para que a gente não sofra influências de pessoas à nossa volta e principalmente da negatividade no nosso mundo cotidiano. Certo. Bom, Solange, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre a integração com o mundo celular. Bom, Solange, na sua palestra também, né, como você abordou então, o genoma, o citoplasma e os bióforos. Então, como que a gente pode entender esse projeto genoma, né, humano, né, à luz do Espiritismo? O projeto Genoma foi um esforço científico de vários biólogos que começaram os estudos em 1980 e em 1990 iniciou o projeto Genoma Internacional com o intuito de descobrir quais são os genes responsáveis, o total de genes para a constituição de um ser humano. Então foi feito um mapeamento, um sequenciamento de todos os genes presentes no núcleo da célula. E eles esperavam, com esse mapeamento, descobrir qual gene era responsável por determinada doença. Então, por exemplo, se você traz na sua família alguém da sua família que tenha um câncer, aí o que a ciência falava? Então você, pela sua carga hereditária, genética que você traz, do seu pai, da sua mãe, que é familiar em primeiro grau, você tem uma tendência muito grande de desenvolver esse câncer. O que hoje, depois do resultado do projeto Genoma, nós entendemos? Que o gene pode estar ali, na sua constituição genética, mas desenvolver ou não essa doença vai depender do seu estado mental, do seu jeito de ser, de levar a vida. Porque o espírito, quando nós estamos aqui encarnados na matéria, nós temos um processo de reencarnação.
Então, nós escolhemos o que é melhor para o nosso aprimoramento como seres espirituais que somos. Então, de repente, você vem nesta vida e você começa a se melhorar muito, você vem trabalhando com propósitos ideais, espiritualistas. Então, aí quando vem, por exemplo, uma data marcada que você deveria passar por uma prova através de uma doença, mas você se encontra muito bem. O que acontece? Você como se anularia aquele débito que você traz muitas vezes de vidas passadas, e aí você consegue, em vez de você, por exemplo, desenvolver um câncer, você vai desenvolver algo que vai ser muito mais fácil de ser tratado porque você se equilibrou. Uhum. Isso até aparece em outras obras, né, do Chico Xavier, mesmo ditado pelo André Luiz, que pessoas que, por sua conduta, por sua vivência, acabaram mudando, né, o curso de algumas... Sim, sim. Então, o Projeto Genoma, ele começou em 1990 e o objetivo dele era, depois de 15 anos, então, determinar qual tipo de gene que desencadeia determinada doença. Com o resultado de 15 anos dos estudos, só que eles anteciparam em 2001, eles colocaram todos os resultados do que se achavam. Então, eles achavam encontrar 100 mil genes na codificação do código genético. Encontrou apenas 30 mil. Não se pode relacionar um gene a uma determinada doença, porque um gene, ele se liga com outro gene e se liga a uma cadeia de proteína. Então, é uma infinidade de probabilidades. Então, não é fácil você saber qual é a doença que é determinada por um gene, porque um gene se liga ao outro. Então, é uma coisa muito complexa, essa complexidade do ser humano. Então, eles viram que o determinismo genético não existe. E hoje estão em busca do proteoma, o estudo das proteínas, porque a ligação, a reação que vai desencadear uma doença é algo muito maior. Então, e daí, exatamente por essa mudança de trajetória, né, por essa não aquisição de algumas doenças que você provavelmente poderia estar determinado, né, de acordo com alguns materialistas, a gente pode entender, então, a atuação dos bióforos, não? Sim, sim, porque é o seu pensamento atuando sobre a célula. E nós temos trilhões de células formando o nosso corpo humano. Você imagina como cada célula age e reage de acordo com o seu poder mental. Então, por exemplo, quando você está triste, desanimado, angustiado, toda essa carga negativa, você coloca isso em cada célula do seu corpo. É claro que isso vai desenvolver várias patologias, vários desequilíbrios, seu sistema imunológico vai cair. E aí você está vulnerável a todas as doenças. Então, hoje a gente entende a responsabilidade do poder do nosso pensamento. Quando realmente você tem um pensamento positivo, você atua de uma maneira benéfica em toda a estrutura celular do seu corpo. E aí você se encontra com saúde. É por isso mesmo que falam, né? A gente tem que cuidar da nossa casa mental, né? Nossa casa mental é que é a grande porta, né? Para a saúde ou para a doença. Sim, é isso que a gente tem trabalhado muito com os pacientes, porque quem pensa dentro da nossa cabeça somos nós, se nós estamos no comando. Se nós não temos pleno domínio sobre isso, a gente sabe que os espíritos também desencarnados influem ativamente nos nossos pensamentos. Então, quando nós temos o controle, nós procuramos a todo momento buscar um estado elevado de consciência, aonde nós procuramos vivenciar o amor, o equilíbrio, o entusiasmo, a alegria. Então, isso é que faz com que as nossas células se regenerem, as nossas células estejam bem, para que o nosso corpo entenda o que é realmente a saúde, que é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. É isso dito pela própria Organização Mundial de Saúde, não? E que hoje não é mais só ausência de doença, porque antes a gente entendia assim, se você não tem doença, você então tem saúde. Não, mas se você vive mal-humorado, se você mentalmente não tem um equilíbrio, emocionalmente, se você não tem uma busca espiritual, você não se encontra no estado de saúde. Certo. Bom, Solange, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.
Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre a integração com o mundo celular. E para isso estou com a doutora Solange Batalhon, da AME Ribeirão Preto, Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, que abordou esse tema em uma jornada recente realizada na cidade de São Paulo. Bom, Solange, a gente já abordou um pouquinho, né, sobre os bióforos, né, sobre o projeto Genoma, e também na sua palestra você falou um pouquinho sobre a epigenética, né? O que é epigenética? Epigenética é o controle sobre a genética, que o meio ambiente, como a nutrição, o estresse, a emoção, ela atua no comportamento das nossas células. Então, o ambiente interagindo com o nosso mundo celular. E a gente aí começa a entender a importância do nosso fator emocional em tudo isso. A epigenética, ela vem com uma nova biologia, que começa a entender que a consciência, que para a epigenética a gente entende como espírita, que é o espírito, ele atua de uma forma benéfica ou negativa sobre as nossas células. Então é muito importante entender isso, porque Bruce Lipton, um dos cientistas, pesquisadores, e eu recomendo a todos que leiam o livro A Biologia da Crença, aonde ele diz a importância desse controle emocional que nós temos que ter, que, por exemplo, quando você encontra uma célula doente, os pesquisadores ficavam em cima de ver o porquê que aquela célula adoeceu. A epigenética vem e fala qual o meio que essa célula vive, o que ela recebe de carga nutricional, quais são as emoções que estão atuando naquele ambiente. Então, quando a gente traduz isso para o nosso corpo humano, nós temos que ver o que nós estamos trazendo via pensamento, via mente, para as nossas células. Equilíbrio ou desequilíbrio? Harmonia ou desarmonia? Certo. Bom, essa questão, né, do equilíbrio celular começa realmente no pensamento, né, e no meio que a gente vive. Né? Pessoas que... mas a gente pode falar que então o homem ele é um produto do meio? Também, porque ele age e reage de acordo com o meio. Então, o meio influencia também. Então, por exemplo, por isso que a gente, quando aborda um paciente, a gente diz como que anda a sua atividade física, como que anda a sua nutrição, o que você desenvolve no seu dia a dia, quer dizer, quais são os mecanismos externos que você atua para beneficiar o seu mecanismo interno. Como que você age e reage diante de uma situação. Qual que é o seu convívio no seu meio, na sua inter-relação social? Porque tudo isso nos afeta. Nós vivemos num mundo dinâmico no cotidiano, então nós temos muitos relacionamentos. Temos relacionamento afetivo, temos relacionamento profissional, familiar, e todo esse meio ambiente, de qualquer forma, ele vai nos afetar, ou positivamente ou negativamente. Mas aí a busca da importância, porque nós vamos ter problemas em todos esses relacionamentos, mas quando você realmente olha o mundo com os olhos da alma, você começa a interpretar já todos esses relacionamentos de uma forma diferente, porque você já tem uma visão espiritualista acima das coisas que o cercam. E a gente começa a entender que a maioria das pessoas tem o costume de querer mudar o meio externo, mudar o outro, mas ninguém muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. Então, a busca desse autoconhecimento, de realmente entender que a mudança começa dentro de nós. Cada um vê a realidade externa de acordo com o que tem dentro de si mesmo. Uhum. E daí, como a gente vai para a nossa pergunta inicial dos bióforos, não? Sim. Como que o pensamento atua sobre todos os trilhões de células que constituem o nosso corpo humano. Já existem pesquisas no exterior a respeito desse tema ou ainda não? Já, com Bruce Lipton, ele tem desenvolvido com células-tronco, que são células presentes no embrião, presentes na medula óssea, no sangue, e que elas são capazes de transformar em diferentes tecidos do corpo. Então, a pesquisa hoje está muito dentro dessas células-tronco. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Certo. Lembrando que a célula-tronco, né, a gente sempre enfatiza o uso da célula-tronco adulta, né, da medula óssea, do sangue. Se você pega do embrião, você comete o aborto, porque ao tirar o núcleo da célula para fazer todo esse desenvolvimento, você mata o embrião. E nós, como espíritas, nós sabemos que na concepção, quando há a união do espermatozoide e do óvulo, ali um laço do perispírito já se liga aquele óvulo e ao desenvolvimento daquele ser. Então já tem um espírito ali atuando.
Uhum. E mais uma outra coisa, Solange, só para esclarecer um pouquinho, a gente pode dizer então que esses bióforos, eles estão bem ligados à nossa casa mental. Sim. Né? Sim. O que nós pensamos, então, ou deixamos adentrar a nossa mente, pode sofrer essa influência. Sim, afeta toda a célula, porque você vê cada célula, a célula é uma unidade básica do nosso corpo humano. E cada célula, ela constitui várias organelas e entre elas a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, quer dizer, ela leva energia por todo o nosso corpo. Como nela está interligada ao bióforos, quer dizer, essa unidade de força que André Luiz mencionou em 1958, a gente começa a entender como o nosso pensamento vai atuar sobre a energia do nosso corpo. E isso os chineses, os indianos dizem isso há 5.000 anos atrás. Que há uma energia, um fluido vital percorrendo o nosso corpo físico. E ele age e reage de acordo com o que pensamos. É uma energia próxima a uma consciência. Sim, a consciência para a física quântica, com o Dr. Amit Goswami, Deepak Chopra, é o espírito. O espírito como observador, o espírito atuando na matéria. Bom, Solange, esse tema é bem extenso, a gente poderia ficar conversando muito mais, né? Mas nosso bloco de entrevistas chegou ao final. Você que está em casa já sabe, mande seu comentário, a sua sugestão para nós através do e-mail cienciae-espiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Solange. O que nós temos tentado construir, pelo menos dentro da nossa cabeça, e que nós temos tentado discutir nas jornadas, nos congressos e nos livros, nos textos que a gente escreve, é o que nós temos chamado de interface físico-etérica. Ou seja, a interface, o ponto de ligação entre o corpo físico e o espírito, mais especificamente o perispírito. E a gente, tentando estudar esse assunto, a gente percebe que já existem muitos elementos na ciência, muitas pesquisas que podem corroborar e que podem solidificar as informações que foram trazidas por André Luiz e que vão delineando essas estruturas. O que nós temos chamado também de fisiologia transdimensional e de anatomia transdimensional, ou seja, quais são as estruturas que formam essa interface e como elas funcionam. Então, o estudo da citologia, da biologia dentro da célula e das funções das organelas, para que servem as mitocôndrias, o complexo de Golgi, núcleo, centríolo e especificamente os túbulos, os microtúbulos que vão formar os centríolos, vão trazendo para a gente muitos subsídios para que a gente possa ir construindo essa teoria da interface físico-etérica. Eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente quem gosta do assunto, um livro muito interessante chamado O Cérebro Quântico, de Jeffrey Satinover. O Jeffrey Satinover é um médico que estudou física, que estudou informática e que, com todas essas informações juntas e seus doutorados e mestrados, ele chega à conclusão que os microtúbulos são amplificadores quânticos e que eles são as estruturas citológicas que estão no citoplasma responsáveis pela manifestação do observador, da inteligência no metabolismo celular. Ora, quando ele diz isso, o Jeffrey Satinover, no seu livro, que se não me engano é de 2007, ele nada mais faz do que confirmar André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que são os microtúbulos dos centríolos, da estrutura do citoesqueleto celular, que interferem, que comandam a célula, que traduzem a vontade do espírito no seu corpo biológico. Essa é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para a gente estudar e muita coisa para a gente discutir aqui no Ciência e Espiritualidade. Continue conosco e no nosso próximo programa vamos com mais um assunto tentando desvendar esses mistérios. Muito obrigado e até lá!